Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos resolver um desses exercícios que diz respeito a parâmetro comprimento de arco. Então, o exercício pede para que a gente encontre o parâmetro comprimento de arco de uma curva a partir do t igual a zero, usando, obviamente, a definição de parâmetro comprimento de arco, que é esse aqui. A partir disso, ele pergunta qual é o comprimento da curva no intervalo indicado. Então, no caso, a gente vai fazer o exercício 12, que a gente tem como equação da curva essa função vetorial aqui, e o intervalo para calcular o comprimento da curva vai ser de π sobre 2 até π. Bom, só para a gente reforçar aqui, para ficar fácil da gente ver quem são as funções da curva, então eu coloquei aqui o r de t, né? Então a parte x do meu r de t é cosseno de t mais t seno de t, e a parte y é seno de t menos t cosseno t. O que a gente tem que fazer? Nós temos que calcular primeiro o vetor v de t, para então colocar aqui na fórmula. Bem, como é que fica então o v de t? Vamos ao cálculo. A gente sabe que o v de t é a derivada em relação a t de r de t, já que nós estamos falando de uma curva cujo parâmetro é t. Então, a gente vai derivar em relação a t. Derivar r de t em relação a t significa calcular a derivada em relação a t de cada uma das suas componentes. Então, a gente vai calcular a derivada de cosseno de t mais t seno de t na direção y, mais a derivada em relação a t da outra parte, que é essa daqui, ó. Seno de t menos t cosseno de t na direção j. Muito bem. Então, isso significa que o nosso vetor v de t vai ser igual à derivada em relação a t dessa função aqui. Derivada de cosseno menos seno de t, mais, aqui agora a gente tem a derivada de um produto, né? Então, ó, vou colocar aqui de outra cor para a gente entender o que está acontecendo. Ó. Nesse caso aqui, a gente tem a derivada em relação a t de t seno de t. Vou deixar aqui indicado em amarelo primeiro, para fazer bem passo a passo. Isso tudo na direção y. Mas, agora vem, ó, derivada de seno vai ser cosseno de t. Menos, de novo, a gente vai ter uma derivada dessa parte aqui, que também vai ter que ser um produto. Então, o menos eu já vou deixar aqui para lado de fora. Ó. Então, a gente vai ter a derivada em relação a t desse cara aqui, ó, t cosseno de t. Ou seja, a gente vai ter que usar aqui também a regra do produto. Então, isso tudo, quando eu terminar de derivar, vai estar na direção j. Ok? Bom, vamos lá. Como é que fica, então, o meu vetor v? Aqui mantenho o menos seno de t, mais, agora eu vou fazer essa derivada aqui, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, derivada de t em relação a t é 1. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, vezes seno de t, mais o primeiro, que é t, vezes a derivada do segundo, que é a derivada de seno, ou seja, cosseno de t. Isso tudo na direção y. Vou deixar isso um pouquinho mais para cá, para ter espaço para o outro. Depois, ó, mais, agora vem a segunda parte. O cosseno de t permanece. Agora, menos. Então, eu vou abrir um colchete aqui, porque eu vou ter que, esse menos tem que ser distribuído. Então, eu tenho a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, derivada de t em relação a t é 1 vezes o segundo, que é cosseno de t, mais o primeiro, que é t,
vezes a derivada do segundo, que é a derivada de cosseno, que é menos seno de t. Então tem um monte de sinal aqui que tem que ser respeitado. Isso tudo na direção J. Então, vamos lá. Aqui eu tenho menos seno de t. Desculpa, nem precisa desse menos seno aqui. Ó. Por quê? Seno de t menos seno de t cancela. Sobra esse cara aqui. T vezes cosseno de t. Isso tudo na direção I. Mais, agora vamos ver aqui, ó. Cosseno menos cosseno também se cancelam. Aqui eu tenho um menos. Com esse menos vira mais. Então, do lado de cá vai sobrar mais t seno de t. Isso tudo na direção J. Então, em resumo, o que nós temos é que o vetor v de t que eu preciso para usar na minha fórmula vai ser t cosseno de t na direção I mais t seno de t na direção J. O que a gente tem que fazer agora, no próximo slide, é calcular o módulo desse vetor e aí depois, na sequência, calcular essa integral. Bom, tendo calculado v de t, o módulo de v de t vai ser calculado da seguinte forma. Módulo de v de t nada mais é do que a raiz das suas componentes ao quadrado, certo? Então a gente vai ter ó, t cosseno de t ao quadrado mais t seno de t ao quadrado. Agora, como aqui a gente tem produtos, então a gente vai ter raiz de t ao quadrado cosseno ao quadrado de t mais t ao quadrado seno ao quadrado de t. Ok? E aí, ó, o que, que a gente faz? Esse t ao quadrado a gente coloca em evidência. Então, a gente fica com t ao quadrado e aí sobra cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. E a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que essa soma é 1. Portanto, a gente fica com raiz de t ao quadrado. E aqui a gente não pode esquecer que raiz de t ao quadrado é módulo de t. Porém, o nosso intervalo é justamente o t pertencente a π sobre 2 até π, o que significa que t é estritamente positivo. Então, como t é maior do que zero, o módulo de t é o próprio t. Então, o módulo de v de t é t. O que a gente precisa calcular agora? A gente tem que calcular agora essa integral. Só que aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o v de t por v de tal, porque essa variável vai nos ajudar na resolução do exercício. Então, ó, a integral de 0 até t vai ser módulo, o módulo, vou reescrever aqui, ó, módulo de v de tal. O que vai nos dar isso? 0 a t. Esse módulo aqui é esse valor aqui, só que agora em tal. Né? Então, tal de tal. Ok? E aí, o que vai dar isso aqui? Integral de tal, tal ao quadrado, sobre 2, que vai variar de 0 até t. De 0 até t, nós temos t ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, que vai dar t ao quadrado sobre 2. Então, essa integral, que é o nosso s, né? Aqui, ó. Então, significa que o s
que é o nosso parâmetro de comprimento de água, que depende de t, vai ser justamente t ao quadrado sobre 2. Então, esse é o nosso parâmetro comprimento de água. Vamos ver agora como é que a gente faz para calcular o comprimento da parte que ele indica usando esse parâmetro. Muito bem. Para finalizar, nós precisamos agora calcular o comprimento da curva, ou da parte da curva que foi indicada. No caso do exercício 12, o comprimento da curva nesse intervalo de π sobre 2 até π. Bem, o que a gente precisa observar? No caso dessa curva, imagine que a gente tenha, que a curva fosse esse traço aqui. Então a gente tem a curva. Se nós calcularmos o comprimento dessa curva de 0 até π, por exemplo, eu usaria essa fórmula de 0 até π. Ok? Então nós teríamos, por exemplo, esse comprimento aqui, ó, de 0 até π. Acontece que o exercício quer de π sobre 2 até π. Então, se a gente calcular também de 0 até π sobre 2, a gente teria esse tamanho aqui, de 0 até π sobre 2. Né? Bem, o tamanho, o comprimento da curva que o exercício está pedindo é justamente a diferença entre esses dois comprimentos, né? Ou seja, é essa parte aqui. Essa é a parte que o exercício está pedindo, de π sobre 2 até π. Então, o que nós precisamos fazer é justamente pegar esse tamanho todo e tirar esse tamanho. Né? Então, o comprimento que o exercício está pedindo é justamente o S de π, que é o comprimento que vai de 0 até π, menos o S de π sobre 2. Lembrando, né, que a gente viu o S de t é t ao quadrado sobre 2. Então, nas nossas contas, o S de π vai ficar π ao quadrado sobre 2 menos o S de π sobre 2 é justamente π sobre 2 ao quadrado sobre 2. Então, nós temos aqui π ao quadrado sobre 2 menos esse π sobre 2 ao quadrado vai ficar π ao quadrado sobre 4 vezes esse meio que está aqui. Então, efetivamente, nós temos π ao quadrado sobre 2 menos π ao quadrado sobre 8. Então, para esses dois terem o mesmo denominador, eu multiplico isso aqui por 4. Então, se eu faço vezes 4 aqui dá 8. Aqui, se eu faço vezes 4, eu tenho 4π ao quadrado menos π ao quadrado. O que nós vamos ter é 3π ao quadrado sobre 8. Unidade de medida, porque eu estou falando em comprimento. Certo? Então, esse é o comprimento da curva no intervalo solicitado, que é esse intervalo aqui. Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Bons estudos. Até uma próxima.